Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, espero que vocês estejam bem, tá? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do canal. Hoje nós vamos falar de resistência dos materiais. Em resistência dos materiais, vamos falar dos esforços internos solicitantes, que basicamente é o que? É a seguinte: quando a gente tem uma estrutura qualquer, pilar, viga, laje, uma estrutura qualquer, e as forças atuando nela, essas forças elas vão entrar e caminhar dentro da nossa estrutura. Professor, como assim? Olha só, imagine que eu tenha uma viga aqui, e dois pilares aqui, ó. Dois pilares, e aí, vamos colocar a fundação então aqui, só para não ficar feio, né? Uma fundação e o solo, beleza? E aí, qual que é a ideia? Se eu tiver uma carga aqui, por exemplo, um cofre ali, ou você subiu em cima da viga, essa carga ela vai penetrar dentro da viga e vai acontecer algo que a gente chama de esforços internos. Então, por que chama solicitante? Porque ele foi solicitado por uma força externa. Então é o seguinte: o que nós vamos ver nesse vídeo que vai ser mágico para a gente entender a resistência dos materiais? Olha, a nossa disciplina estuda como os materiais se comportam, como que funciona a sua resistência. Então, nada mais do que justo de nós entendermos quais são os esforços que se dão dentro das estruturas quando solicitados por forças externas. Tá? Quais são os esforços que se dão aqui dentro? O que acontece aqui dentro? Aqui dentro acontece o quê? E aí, aonde nós vamos chegar? A engenharia chega aqui. A resistência dos materiais, ela vai cuidar de estudar todo o processo, todos os esforços que ocorrem dentro das estruturas. Quando eu conheço esses esforços dentro da estrutura, eu consigo dimensionar, por exemplo, quantas barras de aço eu vou colocar lá dentro para aguentar os esforços internos solicitantes. Então, o dimensionamento de estruturas é o seguinte: pensa numa estrutura metálica. Imagina isso aqui, uma estrutura metálica. Aí você tem aqueles perfis metálicos que vão constituir as vigas, por exemplo, ou os pilares aqui, tá? Pensa nessa ideia. Qual perfil metálico você vai pegar? Você vai pegar um perfil metálico grandão, 50 centímetros de altura, ou você vai pegar um perfil metálico daquele de 15 centímetros, 10 centímetros de altura? Ah, professor, eu não sei. Vai saber sim, porque você vai ter calculado os esforços internos solicitantes. Então você vai saber qual esforço ocorre dentro da viga. Então pensa nisso, você vai saber o que ocorre dentro da viga. Então você vai poder escolher uma viga adequada, uma que aguente os esforços internos solicitantes. Então, basicamente, é isso que a gente faz na engenharia. A gente vê qual esforço que se dá dentro dessa estrutura e depois a gente escolhe qual estrutura vai aguentar esse esforço. E aí, qual estrutura vai aguentar esse esforço fica nas disciplinas de concreto armado 1, estruturas metálicas, concreto armado 2, concreto protendido, estrutura de madeira e assim vai, entendeu? Qual madeira eu escolho para que aguente o esforço interno solicitante, beleza? Basicamente isso que a gente vai ver nesse vídeo, entender quais são os esforços que se desenvolvem, beleza? Bom, vou falar do primeiro esforço, o esforço mais tranquilo de todos. Olha só essa ideia. Imagine que eu tenha um pilar aqui, ó, um pilar. Esse é um pilar, tá? Imagine que eu tenho um pilar. E aí eu tenho uma força solicitando esse pilar. E aí eu quero saber o que ocorre dentro dessa viga. Primeiro conceito que você precisa dominar é o conceito de seção transversal, tá? O que é seção transversal? A seção transversal, ela é uma fatia da nossa estrutura. Então, olha só, imagine que esse seja o pilar, né? Esse pilar, eu representei ele em 2D, mas ele é algo assim, né? Ele é algo assim, não é? Ele é algo 3D, né? Ele é algo 3D, não é verdade? Tá, ele é algo assim. Portanto, pronto.
Representei ele aqui. Como agora eu representei ele em 3D, eu vou colocar a carga ali no meio, tá? Vou colocar a carga ali no meio. O que é a seção transversal? A seção transversal, gente, é a mesma coisa que eu pegar esse pilar, tá? E passar um serrote nele aqui assim, ó. Roll, roll. Passei um serrote nele aqui, tá? Beleza? Pronto. O desenho ficar melhor, né? Passei um serrote aqui, ó. Cortei esse serrote. Se eu passar isso aqui e olhar de cima para baixo, o que eu vou enxergar? Eu vou enxergar algo assim, ó. Eu vou enxergar algo assim. E que lado? Esse lado aqui, ó. Vou passar um traço. Corresponde a esse lado, tá? E esse comprimento aqui corresponde, vou passar 2 traços, corresponde a esse lado. Então, por que a gente fala em seção transversal? Porque a gente quer saber o esforço que acontece internamente. Então, para cada centímetro de viga, ou de pilar, ou de laje, ou de estrutura, nós vamos estudar as seções transversais. Então, olha só, tem uma seção transversal aqui embaixo, tem uma seção transversal aqui, tem uma seção transversal no meio, tem uma seção transversal a 0,77, tem uma seção transversal lá no topo, aqui ó, seção transversal lá no topo. Então tem infinitas seções transversais dentro de uma viga. Qual delas nós vamos estudar? Calma, que são todas. Por que todas? Porque eu preciso saber, dentro do meu pilar, da minha viga, da minha laje, eu preciso saber o que está acontecendo em cada trecho. Por quê? Porque eu preciso dimensionar quais barras de aço eu vou colocar aqui dentro, para que em nenhum trecho desse pilar haja o rompimento, haja uma catástrofe, tá? Então eu preciso dimensionar para que esse pilar aguente em qualquer seção transversal. Então nós vamos estudar as seções transversais que partem aqui do zero e vai até o L, o tamanho total. Então, ou seja, nós vamos estudar todas as seções transversais. Mas calma, que nós vamos aprender com o tempo que algumas seções transversais, elas sempre vão ter os maiores esforços internos. Algumas a gente vai aprender aos poucos com os cálculos, tá? Por exemplo, vou dar um exemplo simples aqui, ó. Se eu tiver uma viga assim, ó, de lado, ó, uma viga de lado, assim, de lado não quis dizer de lado, quis dizer horizontal, tá? Poderia ser inclinada, mas ela é horizontal. Se eu tiver essa viga aí, depois que eu coloco o carregamento dela, ela tem pilar aqui, né? Obviamente ela não está voando, né? Tem um pilar aqui, tem um pilar aqui. Depois que ela flexionar, o que ela vai acontecer? Ela vai acontecer algo assim, ó. Opa, desenhei errado. Vai acontecer algo como em azul ali, né? Ela vai flexionar. E aonde que ela vai romper? Aonde ela vai romper? Pode ser que ela rompa aqui no meio, tá? Ela vai romper aqui no meio, aqui, ó. Começar as trincas aqui embaixo e aí ela rompe toda ali no meio, tá? Aqui em cima o concreto pode esmagar. E aqui embaixo abre as fissuras, ela pode se romper assim. Ou seja, para esse caso especificamente, eu sei que a pior situação para um dos esforços internos, que eu já vou te explicar quais são já, eu sei que a pior situação é a seção transversal do meio do vão. Tá? Do meio do vão. Mas nem sempre a pior situação se dará no meio do vão. Haverá casos em que vai estar deslocado, haverá casos em que a pior situação vai estar no apoio, como são os casos das forças cortantes, tá? Então, força cortante, você coloca o estribo dentro da viga, né? Que são aqueles quadradinhos, aquela armação quadradinha que vai ao longo do comprimento, né? Ao longo do comprimento você coloca os estribos. Os estribos, eles são necessários para resistir às forças cortantes.
A força cortante, gente, ela é quase sempre máxima, né? Ela quase sempre vai ser máxima nos apoios. Nos apoios, não vai ser no meio do vão. Agora, o meio do vão vai ter um outro tipo de esforço. Então, basicamente, nós vamos entender aqui o que acontece dentro das estruturas. E aí, eu vou começar agora a te apresentar o primeiro esforço interno solicitante, que chama esforço interno normal. Grava aí e anota no caderninho. O primeiro esforço interno solicitante que a gente vai calcular chama esforço interno normal e ele é designado pela letra E não, tá? N maiúsculo. Beleza? Esforço interno solicitante normal, gente, é o que acontece normalmente, né? Ele acontece em todas as estruturas, mas ele é predominante nos pilares e nos tirantes. Qual a diferença entre pilar e tirante? O pilar, ele tem cargas de compressão. O tirante, ele tem cargas de tração. Tá bom? Então, calma lá, vamos pensar nisso aqui, ó. Vamos pensar nisso. Imagine que eu tenha esse pilar aqui com essa carga acontecendo. Imagine que eu divida isso em várias fatias. Várias fatias. Eu fatiei isso aqui, ó. E aí eu levanto duas fatias aqui no meio e coloco a minha mão lá dentro. Tá? Coloco a minha mão aqui dentro desse pilar. E aí eu coloco as cargas, essa galera de cima e deixo em cima da minha mão. O que vai acontecer com a minha mão? Vai esmagar a minha mão, não é verdade? Porque, eu levantei um monte de bloco lá, de concreto, enfiei minha mão e soltei, vai esmagar a minha mão? Então, o que está acontecendo aqui com a minha mão? Ela está comprimindo. Comprimir é diminuir de tamanho, é esmagar. Comprimir. Então, nos pilares, nós vamos ter os esforços de compressão. Agora, deixa eu te perguntar uma outra coisa. Na verdade, te perguntar não, deixa eu ir além com uma outra coisa. Se eu colocar a minha mão só nesse cantinho aqui, ó, ele vai comprimir? Só nesse canto. Eu levanto os blocos, enfio só nesse canto aqui e solto. Vai comprimir a minha mão? Sim, né? Óbvio. E se eu colocar nesse outro canto aqui, levanto, coloco só naquele outro canto, também vai comprimir? Então, nesse canto comprime, nesse canto comprime. Se eu pôr a mão lá no canto de trás, a minha mão vai esmagar? Vai. Nesse canto comprime, nesse canto aqui também vai esmagar minha mão? Se eu levantar todo mundo, enfiar a mãozinha e soltar? Então aqui também comprime. Ué, e se eu levantar e botar a mãozona no meio, assim, vai esmagar? Vai. Então tá todo mundo comprimindo. Todo mundo. A seção transversal inteira está comprimindo. Então, a primeira coisa que você vai saber, que você precisa saber de esforços internos solicitantes. Essa força aqui, ela está causando um esforço normal, chama-se normal. Por quê? Porque ele traciona ou comprime a seção transversal inteira, tá? Então, anota aí, ó, ele traciona, ou comprime a seção transversal completamente. Beleza? Traciona ou comprime a seção transversal completamente. Beleza? Essa é a ideia de esforço normal, tá? E aí, como é que a gente vai apresentar isso em números, tá? Como é que a gente vai apresentar isso em números? É bem simples, tá? É bem simples. Olha só, para esse caso, imagine que todas as forças somadas, imagine que eu vou colocar minha mão, ó, nessa seção transversal aqui, ó. Tô colocando minha mão aqui, ó, nessa seção transversal. Beleza? Ali no meio do pilar. Levanto todo mundo e enfio a mão. Imagine que somando todas as forças de cima, dê 10 quilos. Tô falando um peso baixo aqui. Tá bom, 100 quilos, melhor. Colocando todas as forças em cima da minha mão, dê 100 quilos. E aí eu coloco minha mão lá embaixo, tem 100 quilos em cima dela. Então, portanto, qual é a força que está sendo feita na minha mão? 100 quilos vezes 10 da gravidade, 1000 newtons, pode ser? Então tem 1000 newtons, que é 1 kilonewton. Então tem 1 kilonewton comprimindo a minha mão. Olha o que você vai escrever, ó. Ó, menos 1
kN. Menos 1 kN. Professor, o 1 kN eu entendi. É o peso que está comprimindo a sua mão. Agora, por que esse menos? O menos, ele indica que o esforço é de compressão. Maravilha? Legal, né? Muito bom. O esforço indica que é de compressão. Agora, vamos fazer um segundo caso. Você pode pausar aí para copiar. Vamos fazer um segundo caso, que é o esforço normal de tração, tá? Vou fazer o segundo caso, que é o esforço normal de tração, que vai ser assim, ó. Vou fazer ele aqui, ó. Vou fazer ele aqui. Então, imagine agora, pessoal, que eu tenha uma estrutura assim, ó. Eu tenho... Não, fazendo diferente. Imagine que eu tenho uma estrutura assim. Tá feiosa ali. Porém, a força que é feita nela, não importa o porquê essa força tá assim agora, mas entenda que a força ela é assim agora, ó. Ó. Beleza? Tranquilo? Tá. Então vem comigo. Vem comigo. Se eu separar esses caras em fatias também, igual eu fiz com o outro lá. Deixa eu melhorar esse desenho. Pronto, não melhorou nada, né? Mas tudo bem. Se eu fizer igual eu fiz com o outro, separar em fatias, mas agora a carga, ó, ela é de puxar, assim, tá? Ela tá puxando agora. E aí vou separar em fatias igual eu fiz o outro, ó. Uma seção transversal aqui, uma outra seção transversal aqui, uma outra seção transversal aqui, ó. Aqui, beleza? E aí vamos botar reparo nessa seção transversal aqui, ó. Deixa eu apagar aqui. Vamos botar reparo agora? Eu quero que você olhe para essa seção transversal aqui agora, ó. Tá? É mais ou menos a mesma situação aqui, ó. Quero que você olhe para aquela. Gente, se eu separar esses blocos e enfiar minha mão, o que vai acontecer lá? Vai acontecer o quê? Parte do bloco de cima, minha mão está no meio. O bloco de cima vai para cima, porque está sendo puxado para cima. O bloco de baixo vai para baixo. Então não acontece nada com minha mão? Calma, vamos fazer diferente então. Imagine que eu passe uma cola na minha mão aqui e uma cola aqui na minha mão. E aí, coloco minha mão lá no meio. Passei uma cola nela. O que vai acontecer? Esse cara está sendo puxado para cima, ele vai puxar minha pele assim para cima. E esse cara está sendo puxado para baixo, assim, ó. O pilar está sendo puxado para baixo, né? O pilar não, o elemento estrutural está sendo puxado para baixo. Então o que acontece? Ele está tendendo a rasgar. Isso chama tração. É o contrário da compressão. Comprimir algo é eu pegar algo e, ó, comprimir. Pô. Tracionar algo é eu pegar algo e tracionar, é puxar, tá? É esticar. Então toda vez que você pega um elástico e estica ele, você está tracionando esse elástico. Beleza? Tá? Beleza? Então aqui acontece uma tração. Pensa só, imagine que você pega aquele pôster que você adora, tá? Um pôster que você adora e você cola ele aqui, ó. Você cola ele aqui. Aquele pôster lá do Sandy Júnior que você adora. E você cola ele aqui. E aí, você separou em blocos aqui e deixa essa força acontecer, ó. Você deixa essa força acontecer. O que vai acontecer com esse pôster? Ele vai rasgar. Ele vai rasgar. Por quê? Porque está acontecendo uma tração. A parte de cima quer ir para cima, a parte de baixo quer ir para baixo. Então, gente, isso vai esticar. Isso vai tracionar. Beleza? Então, imagine só que essas forças aí somadas dê 1 kN. Essa força de tração dê 1 kN. Como é que eu escrevo o esforço normal? Eu vou escrever esforço normal igual a mais 1 kN. Por que o mais? Porque está dizendo que é o esforço de
tração e não de compressão. Beleza? Esse esforço aqui chama de tração. Beleza? Esse mais significa que é tração. Uma última curiosidade, só para que a gente lembre, esses dois elementos eles estão dispostos de pé, né? Na vertical. Beleza? Porém, eles têm nomes diferentes. Esse cara aqui, as seções transversais estão comprimidas. Então esse cara a gente chama de pilar, tá? Ou vulgarmente chamado também de coluna, tá? Coluna, tá? Esse não é um nome super comum. Em estrutura metálica fala muito em coluna, tá? Beleza? Coluna soldada, viga coluna soldada, beleza? E esse cara aqui, ele está tracionando, então ele vai receber um nome especial. Ele chama de tirante, tá? Beleza? É o nome dele, tirante. Então, se o elemento estrutural está na vertical, provavelmente as forças predominantes nele serão forças normais. Se predominar a força de compressão, ele é designado pilar. Se tiver força de tração, ele é um tirante, tá? Então imagina uma corrente, várias correntes segurando uma viga. Essa corrente é um tirante, tá? Beleza? Várias correntes, uma viga sendo, um pilar, né? Uma coluna sendo tracionada, assim, né? Não pode nem chamar de pilar, falei besteira agora, mas um elemento estrutural vertical sendo tracionado, ele vai ser um tirante. Beleza? Tranquilo? Então vamos mais. Segundo esforço interno solicitante importante é o chamado de força cortante ou cisalhante, tá? Então eu vou tentar explicar para vocês esse segundo esforço, tá? Chama força cortante. Esse nome é análogo para cisalhante. Cisalhamento é a mesma coisa, tá? Força cortante, cisalhante. Beleza. Então, quero que você tente compreender uma coisa aqui, ó. O que é a força cortante? Basicamente, eu tenho um pilar aqui, uma viga aqui, um outro pilar aqui. Beleza? Essa é a minha situação. Não importa o que vem para baixo que eu vou analisar a viga, tá? Olha só, galera. O que é a força cortante? Cortar é o efeito e cisalhar é o que a gente chama de rasgar. É um efeito que vai se dar assim, ó. É um efeito que vai se dar quando uma seção transversal ela roça na outra. Quando ela quer fazer, um quer ir para cima e o outro quer ir para baixo. Se um quer ir para cima e o outro quer ir para baixo, vai rolar atrito entre essas seções transversais. E esse atrito aí, a gente numerou ele, deu o nome de força cortante. É assim que a gente calcula ele, chama de força cortante. Essa força cortante, tá, é o cisalhamento. É quando uma seção faz assim, ó, na outra. Se roçou uma seção na outra, tem tensão de cisalhamento acontecendo. E aí, numa viga aqui, ó, aonde que acontece isso? Bom, vamos analisar uma seção transversal? Vamos analisar a seção transversal do meio aqui, que todo mundo gosta de analisar ela. Olha só, se eu analisar essa seção transversal do meio, você vai ver que ela tem muita vontade de ir para o chão, de ir para baixo. Por quê? Porque aquela seção transversal ela é feita de concreto, com aço, então ela tem uma força-peso para baixo, então, portanto, ela quer ir para baixo. Beleza? Tá. Agora, e se eu analisar uma seção um pouquinho para o lado aqui? Bom, se eu analisar essa seção um pouquinho para o lado, eu vejo que ela tem a mesma vontade, ir para baixo. E se eu analisar uma seção para o lado esquerdo aqui agora? Bom, se eu analisar ela, eu vejo que ela quer ir para baixo também. Ué, então olha só, eu tenho uma seção indo para baixo. A seção do lado quer ir para baixo. Tá todo mundo querendo ir para baixo? Tem aquele efeito de roçar que eu falei? Não tem, porque tá todo mundo querendo descer. Então é como se o bloco todo descesse, assim, roll. E aí as seções transversais aqui não roçam uma na outra. Portanto, aqui no meio do vão não há força cortante. Se houver, é pouca, tá? Não há
de uma força cortante expressiva, beleza? Então legal, analisamos o meio do vão já aqui. Agora eu quero analisar agora esses cantinhos aqui, ó, esses dois cantos aqui, ó. Beleza? Eu vou analisar esses dois cantos. Então, vem comigo só. Olha só, se eu analisar essa seção transversal aqui, ó, essa seção transversal, o que ela quer fazer? Ela quer cair, porque tem força-peso. Então ela quer cair. Tem força... Ué, professor, igual no meio do vão. É igual, tem força-peso, quer cair. Agora, se eu analisar uma seção transversal aqui, ó, no apoio, o que acontece? Ela quer cair, né, professor? Porque tem força-peso. Verdade. Só que tem um pilar embaixo dela. Então esse pilar faz uma força contrária para cima, não é verdade? Opa, eu fiz a força para cima, né? Aqui tem uma força para baixo, mas o pilar faz uma força para cima. E aí, esse cara aqui não quer mais cair, concorda? Vocês conseguem enxergar isso? Toda essa parte central aqui, ó, principalmente no meio do vão, ela tem uma vontade enorme de descer. Toda ela tem. Só que aqui no meio do vão não tem ninguém para segurar, não tem um pilar aqui. Aqui no cantinho tem um pilar que segura. Então o que acontece aqui, gente? O que acontece é que aqui, essa seção transversal direita, ela quer cair. E a seção transversal do pilar, ela não quer cair, porque ela tem um pilar segurando ela. Então ela não quer cair. Então eu tenho alguém que não quer cair e alguém que quer cair. O que vai acontecer? Um quer cair, o outro não quer. Um quer cair, o outro não quer. Um quer cair, o outro não quer. Uma seção transversal está atritando com a outra loucamente. Por quê? Porque essa parte aqui do pilar quer ficar paradinha e essa outra parte aqui, ela quer descer pra caramba. Então, o que a gente acabou de ver? Que uma seção quer parar e a outra quer descer. Então, ó, uma parada, a outra desce. Olha que tá descendo, ó, atritando. Se atrita, gera tensão de cisalhamento. Tem força cortante. Então, o que nós aprendemos já de antemão? Que as forças cortantes, elas são máximas nos apoios. Então, aqui tem uma força cortante máxima, aqui tem uma força cortante máxima. Força cortante máxima, tá? E aqui, ó, força cortante máxima, tá? E aqui no meio, aqui a força cortante, ela é mínima, aqui, ó. Por quê? Porque uma seção não quer roçar na outra, beleza? Show de bola? Então eu vou dar o primeiro exemplo aqui, só para a gente calcular essa força cortante e você aprender as regras de sinais, beleza? Então vamos lá, primeira coisa, força cortante, a nomenclatura para ela é a letra V. Não sei o porquê é a letra V, mas é assim que está em toda a literatura, tá? Força normal é N, mas força cortante é V, tá? Beleza? Então vamos lá, vamos dar um exemplo aqui, ó. Imagine que eu tenha uma viga engastada aqui, ó. A viga engastada, tá? E aí, ó, eu tenho uma força nesse sentido. E aqui eu vou dar um outro exemplo parecido. Uma viga engastada, mas ela está no outro sentido aqui, ó. Ela está ao contrário. E aí, como é que eu calculo? Essa é a letra V, tá? Como é que eu calculo a força cortante em cada um dos casos? Imagine que aqui é a força F, né? E aqui é a força F. Então, para esse primeiro cara, imagine só que eu queira saber a força cortante aqui, ó, nesse ponto, que eu vou chamar de ponto A, e nesse ponto, que eu vou chamar de ponto B, beleza? Eu quero calcular a força cortante nesse ponto A. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar um corte aqui e vou olhar tudo que acontece para um lado dessa estrutura. E aí, olha só, eu vou escrever V de cortante é igual a quem?
Gente, a força cortante é aquilo. Você tem que tratar como se a seção transversal que você está analisando, como se ela quisesse ficar parada. E todo o restante de um lado quisesse se movimentar, ou todo o restante do outro lado quisesse se movimentar, para que você consiga perceber se há esse atrito entre uma seção e outra. Então eu vou escolher uma seção transversal e vou ver tudo que quer descer ou subir de um lado, ou tudo que quer descer ou subir do outro lado. Então, olhando para a direita, a única carga que eu vejo é a F. E aí, olha só, imagine só que essa minha viga fosse um relógio e aqui fosse um ponteiro, né? Aqui é o centro do relógio, ó, e aqui fosse um ponteiro. Essa força F, ela faria o meu ponteiro rodar como? Ó? Faria ele rodar para baixo, assim. E esse para baixo é o sentido horário, né? Imagine que essa viga fosse um ponteiro presa aqui, ó. Ela ia fazer o quê? Ela ia fazer assim, ó. Ela ia poder fazer isso. A força F faz ela rodar no sentido horário. Portanto, aqui vai ser mais F. E força cortante, gente, é só isso. Ah, por que chamou de mais? Chamou de mais porque está no sentido horário. Tá? Está no sentido horário. Agora, vamos analisar esse outro caso aqui, ó. Vamos analisar esse outro caso aqui, ó. Esse outro caso, eu tenho exatamente a mesma situação. Vamos imaginar que fosse do mesmo tamanho, tá? Eu desenhei aquele menor, né? Esse daqui menor, né? Imagine que seja do mesmo tamanho, a mesma força F, o mesmo tudo. Eu só virei de lado. Ou você estava aqui na frente desse cara e foi lá pro lado de trás, tá? Você mudou de lado, inverteu, tá? O pilar agora está do lado direito, beleza? Mas pensa comigo, pensa comigo, pensa comigo. Eu só inverti. É como se eu estivesse olhando assim e de repente agora eu estou olhando assim. Você acha que essa viga é diferente dessa, deveria ser diferente? Faz sentido que não, não é verdade? Por quê? Porque é o mesmo esforço, a mesma viga, o mesmo tudo, só está olhando por uma ótica diferente. Então, a força cortante aqui, ó, nessa seção transversal B, vai ser igual a F, porém agora, pessoal, olha o que vai ser, ó, negativa, tá? F, porém negativa. Por que negativa? Porque se esse fosse o ponteiro do relógio, olha para onde ele ia rodar, ó. O ponteiro do relógio aqui, a força F empurra para baixo, tá? Então, é onde ele rodaria nesse sentido. Então, porque é anti-horária. Se é anti-horário, vai ser negativo. Mas eu quero que você entenda que o esforço de cisalhamento nas duas seções, ele é idêntico, ele é igual, ele é idêntico. Você vai ter que botar a mesma quantidade de armação nesse e nesse, a mesma quantidade que você coloca aqui vai ser aqui, de ferro dentro. O mesmo perfil metálico que você escolheria aqui, você escolhe aqui. O mesmo tronco de madeira que você escolheria aqui, você tem que escolher aqui, o mesmo. Por quê? Porque são as mesmas solicitações. Mas na regra de sinais dos esforços internos, para a força cortante, olhando para um lado, se rodar horário tem que ser mais, se rodar anti-horário tem que ser menos. Beleza? Essa é a regra de sinais que sempre vai dar certo, tá? Sempre vai dar certo. Por quê? Por que essa regra de sinais é assim? Porque os esforços internos solicitantes, eles dizem que se eu pegar uma seção transversal e olhar tudo que tiver à direita, ou tudo que estiver à esquerda, ou um ou outro, o resultado tem que ser idêntico. E para que isso dê certo, o resultado dê idêntico, a regra de sinais utilizada tem que ser essa aqui, tá? Beleza? Tranquilo? Então essa é a força cortante, acho que deu para entender um pouco. Vamos lá, mais um esforço interno solicitante importante é o momento torsor. Vou escrever aqui, ó, momento torsor.
Não sei se é com S, com cedilha, não sei, viu? Preciso saber, torsor, como que é? Pois alguém me fala aí. Esse momento torsor é o seguinte, imagine que eu tenho uma estrutura, tá? Ó. Imagine que eu tenho uma estrutura aqui assim, ó. Só que o esforço que está acontecendo nela, ele é assim, ó. Ele é alguém torcendo isso. Pega isso aqui e torce assim, ó. Não ficou bom essa representação, né? Tá? Imagine que essa viga, ela esteja presa aqui, ó. Tá? Presa aqui, ó. Esteja presa nessa lateral e ela esteja torcendo assim, ó. Tá torcendo. O que você vai ter que fazer? Bom, olha só. Se eu analisar uma seção transversal, por exemplo, aqui, ó. Se eu analisar essa seção transversal, o que você vai reparar? Você vai reparar que eu tenho uma seção e tem outra seção que está querendo torcer. Está tentando fazer isso, ó. Ou, analisa uma outra seção transversal. Essa daqui, ó, do apoio. Analisa a seção transversal do apoio. Essa aqui, ó. Analisa essa seção transversal. Ela está ali parada. Por que ela está parada? Ó, ela está aqui parada porque ela está presa na parede, tá? Num pilar, por exemplo. Está parada. Só que as amigas do lado dela, elas querem rodar. Porque tem um esforço fazendo elas rodarem, tá? Tem esse esforço. Fazendo ela rodar assim, ó. Então, olha só. Esse cara quer ficar parado e o resto quer rodar. Então, eu tenho alguém querendo ficar parado e o outro rodando. Lembra que eu falei que quando atrita gera tensão de cisalhamento? Então, já descobrimos que o momento torsor, ele gera tensão de cisalhamento. Então, ó, decora aí. Você aprendeu que força cortante e momento torsor geram tensões de cisalhamento, que é quando uma seção transversal roça na outra, atrita-se com a outra. Legal? Beleza? E o momento torsor, ele é assim, ó. Como é que calcula a regra de sinais dele, tá? A regra de sinal dele, então é assim. Imagine que essa seção aqui, ó, eu queira calcular o momento torsor aqui, ó. O momento torsor na seção A, tá? Olha só, se eu passar um corte aqui, ó, se eu olhar esses esforços, eles estão fazendo isso, né? Eles estão fazendo isso. Pela regra da mão direita, o meu dedão está apontando para dentro da minha seção transversal. Ó, eu pego a regra da mão direita, dedão aqui, ó, eu estou rodando assim. Então o meu dedão está apontando para dentro da seção transversal. Se está apontando para dentro, a gente vai dizer que é menos o valor do momento torsor. Sei lá, vou dar um valor de x kN vezes metro, tá? Sei lá, 1 kN, tá? Para ter um número aqui. 1 kN vezes metro. Beleza? Poderia ser ao contrário isso. Poderia ser ao contrário. Por exemplo, ó, imagine que eu tenho agora, ó, uma viga assim, ó, presa aqui, ó. Só que ao invés do esforço ser para trás, ele é para frente, assim, ó. Ele é para frente agora, ele é para cá, ele é tombando para frente. Então, pela regra da mão direita, a minha mão tem que fechar assim, ó. Assim eu não conseguiria, porque a minha mão fecha para trás. Então eu tenho que virar a mão, ela fecha para dentro, né? Agora, ó. Pá, né? Então tá no mesmo sentido desses caras aqui. Olha para onde o dedão tá apontando, para fora. Então se eu quiser calcular o momento torsor aqui na seção A, ele vai ser agora positivo, mais 1 kN vezes metro. Por quê? Porque está saindo da seção transversal. Aqui, ó, tá entrando na seção transversal.
Aqui está saindo da seção transversal. Beleza? Essa é a regra de sinais para momento torsor. Agora vamos falar do último esforço aí, gente, que é o momento fletor, que é o mais legal de todos, é o mais bacaninha de todos. Então vamos lá, momento fletor. Vamos lá, escreve aí. Tu já sabe o que é momento desde mecânica, né? Então vamos lá, momento fletor. O que é o tal do momento fletor? Gente, é o esforço que a gente mais enxerga, né? Mais fácil de enxergar dentro de uma estrutura convencional como essa aqui, ou como essa aqui, ó. Tá? Então, olha só, eu quero analisar as vigas. As vigas. Quero analisar as vigas. Eu tenho essa viga, eu tenho essa viga. O pilar não está me importando agora, não. Porque os pilares, eles estão sendo comprimidos. Então, ele gera força normal. Tensão normal. É a tensão que ou todo mundo comprime, né? Porque não tem uma força que comprime. Essa força está dividida numa área. Então, força sobre área é tensão, né? Então, eu tenho uma tensão de compressão ou uma tensão de tração, tá? Nos pilares. Agora, e aqui? E aqui? Vamos dar uma olhada? Olha só, o que acontece depois de eu deixar grandes cargas aqui em cima? O que acontece é que essa viga vai fazer isso aqui, ó. Ela vai embarrigar. Ela vai acontecer isso depois de deformar. Nossa, professor, mas tanto? Exagerei aqui para você entender, tá? Eu exagerei para você entender. Então, olha só, o que eu quero que você faça? Eu quero que você pegue aquele pôster da banda que você gosta e cole ele aqui em cima, um deles. E pegue um outro pôster da banda que você gosta e cole ele aqui embaixo, tá? Antes de carregar a viga. E aí, depois, você bota a viga para carregar. Então, esse cara aqui, eu vou até fazer de cores diferentes aqui. Esse cara vermelho veio parar aqui, tá? E o cara laranja aqui, ó, ele veio parar aqui, ó, tá? São pôster, é o pôster que você colou. Então, olha só, galera, pensa só o que vai acontecer. Eu tenho uma viga aqui, ó, essa é a minha viga, e ela vai fazer isso, ó, ela vai se curvar. Então, ela tá aqui, retinha, e aí ela vai, ó, se curvar. Galera, o que acontece com esse pôster que estava aqui em cima? Esse pôster que estava aqui em cima, o que acontece quando ela se curva assim? Vocês conseguem ver que em cima esse pôster vai enrugar todinho? Vai ter forças tendendo a juntar ele. Vai ficar todo enrugadinho. Quer ver? Pega essa régua aqui assim, ó. Cola algo aqui em cima e faz assim, ó. Vai ficar tudo enrugadinho aqui. Então, o que aconteceu com esse pôster? Ele amassou. Então, olha só. O pôster que estava retinho aqui, ele amassou. Ficou todo assim, ó. Amassado. Amassado. Agora, e o outro cara? E o outro cara? O outro cara era assim, ó. Embaixo. Lá embaixo. Tinha um pôster retinho aqui embaixo. E aí, olha só. Se eu colar um pôster aqui embaixo, uma figurinha, e aí eu começo a fazer isso, você começa a notar que aqui embaixo, esse pôster, essa figurinha, começa a esticar, esticar. Então, se eu pego esse daqui e começo a esticar, esticar, o que acontece aqui embaixo? Ele começa a esticar, esticar. Até o momento que esse pôster acontece o que com ele, gente? Ele, ó, ele rasga. Ele rasga. Então, o que a gente observa? Que esse pôster, ele rasga aqui, e em cima aqui ele não rasga, ele amassa. Então, olha de novo aqui. E em cima, tá emborcado, né? Em cima ele amassou e embaixo ele puxou. Ora, na mesma seção transversal, eu tenho uma tração embaixo e compressão em cima. Como é que chama esse esforço interno solicitante? Tá aí o nome, momento fletor, tá? Momento fletor. Faz um exercício de imaginação. Imagina uma mola aqui, ó.
Imagina uma mola. Agora imagine que eu pego essa mola e faço assim com ela. Eu pego ela e faço assim, ó. Esse formato com ela. Eu pego ela e puxo as duas, puxo a ponta para baixo, assim, ó. Faço uma força aqui embaixo, ó. Vou colocar uma força aqui nessa mola. Eu prendo essa mola aqui e coloco uma força aqui embaixo, tá? O que vai acontecer com essa mola? Então, eu vou fazer o desenho dela. Ela vai fazer assim, ó. Deixa eu ver se eu consigo desenhar. Tá. Mas o que vai acontecer com ela aqui em cima? Não vou saber desenhar, mas você consegue imaginar, tá difícil desenhar uma mola assim. Você consegue imaginar que quando você fizer assim, as molas aqui embaixo, elas vão ficar mais distantes uma das outras. É como se aqui embaixo uma mola tivesse aqui, a outra tivesse aqui, a outra tivesse aqui e a outra tivesse aqui. E em cima, as molas todas juntinhas assim, ó, todas juntinhas. Por que isso acontece? Porque embaixo tracionou e em cima comprimiu. Eu vou tentar achar um outro exemplo melhor, mas tenta visualizar essa mola. Se eu puxo ela para baixo, embaixo ela vai se distanciar e em cima vai se aproximar. Como na mesma seção, em cima comprimiu e embaixo tracionou, a gente tem que dar um nome especial para isso. Chama momento fletor, tá? Vamos fazer um outro exemplo aqui, ó. O outro exemplo que é aquela viga que estava assim, ó. Aquela viga que estava assim, ó. Tá aqui, ó. Galera, colei aquele pôster meu. Colei aquele pôster meu aqui e colei aquele pôster meu aqui embaixo. O que aconteceu com o pôster em cima? Foi esticado, não foi? Foi esticado. Então aqui em cima ele rasgou. Aqui ele tracionou, portanto tração. E aqui embaixo ele enrugou. Ele se juntou, portanto compressão. Galera, é isso que você precisa imaginar para momento fletor. Olha só, aqui foi o contrário, né? O pôster embaixo deu tração e o pôster em cima enrugou, em cima deu compressão. Não é isso? Ah, então maravilha. Então maravilha. Então a gente tem nos dois casos momento fletor. Por que de novo? Porque na mesma seção transversal eu tenho tração e compressão ocorrendo simultaneamente. Na mesma seção transversal eu tenho tração e compressão ocorrendo simultaneamente. E aí, galera, como é que funciona a regra de sinais, tá? Então, para esse caso aqui, ó, eu vou falar que o momento nesse caso ele é positivo. Por que ele é positivo? Porque ele traciona fibras, decora isso aí, inferiores. Ele traciona as fibras inferiores. E esse momento aqui dessa seção? Esse momento vai ser negativo. Por quê? Porque ele comprime as fibras inferiores. Tá? Você poderia pensar o contrário. Esse momento é positivo porque ele comprime as fibras superiores. Em cima não comprime? Comprime as fibras superiores. Ou você poderia dizer que esse momento é negativo porque ele traciona as fibras superiores. Mas isso aí não é muito convencional. Normalmente a gente fala das fibras de baixo, tá? Fibra de baixo tracionou é mais, fibra de baixo comprimiu é menos, tá? Não é à toa que na obra o ferro que vai embaixo é chamado de positivo e o ferro que vai em cima é chamado de negativo, tá? Beleza? Beleza? Tá? Então, gente, essa é a ideia dos esforços internos solicitantes. O vídeo ficou longo, mas você conseguiu entender, de acordo com as forças atuando na estrutura, o que acontece dentro das seções transversais?
Então dependendo da força, pode ou comprimir tudo ou tracionar tudo, esforço normal, ou gerar força cortante lá perto dos apoios, principalmente, uma seção que é atritar com a outra, ou momento torsor, também uma seção atritando com a outra, mas agora rodando, né? Rodando, rotacionando. E por último, momento fletor. É quando numa mesma seção há tração e compressão. Parte dela tracionando, parte dela comprimindo, tá bom? Beleza? E aí, não esqueça das regras de sinais, tá? Força normal, mais é tração, menos é compressão. Força cortante, mais é horário, menos anti-horário. Momento torsor, regra da mão direita. Entrando na seção transversal, menos. Saindo da seção transversal, mais. Momento fletor, regra de sinal. Traciona a fibra de baixo, mais. Comprime fibra de baixo, menos. Fechou? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida deixem aí nos comentários, tá bom? Um grande abraço, valeu!